Olá, feras! Tudo tranquilo com vocês? Hoje trago 3 dicas de história importantes para serem aplicadas durante a pandemia. Pois é, como bons observadores, precisamos estar atentos a esse momento histórico. Geralmente, costumamos analisar a história através de livros ou daquilo que nos é contado. Mas agora, estamos testemunhando e vivenciando literalmente este acontecimento global. Então, vamos lá? Nossa primeira dica é: fique atento aos números. Eles são importantes para a datação dos acontecimentos, assim também como para analisarmos os dados estatísticos, como evolução ou diminuição da doença, e também eles são importantes para termos ideia do impacto causado pela doença, certo? É importante que nós venhamos estar atentos a número de mortes, número de curados e também o número de contágios, que vão desde uma escala global, mundial, como também a própria escala local. Né? Os dados do seu município, da sua cidade, são bastante importantes. Então, fique atento aos números. Nossa segunda dica é: fique atento aos fatos centrais e paralelos. Pois é, como em toda pesquisa histórica, nós temos um fato principal, um acontecimento principal para o qual se voltam todos os holofotes, neste caso a pandemia, e também temos os fatos paralelos, que são todos aqueles acontecimentos que estão é, se desdobrando, né, em paralelo, de forma secundária, àquele evento. No caso do período que vivemos agora, a pandemia, os fatos principais podem ser descobrimento de vacinas, pesquisas científicas diversas, medidas de flexibilização de isolamento ou de combate ao vírus, certo? Tudo aquilo que é feito de forma direta a essa pandemia, ao combate a este vírus. Já com relação aos temas, aos fatos paralelos, nós é importante sempre lembrar que o mundo ele não parou. Né? Nós tivemos uma espécie de pausa, mas não parou. Vários acontecimentos estão aí em processo, ou já estiveram e estão em processo no mundo, na sua cidade, no seu estado. Crianças estão nascendo, pessoas continuam trabalhando, ainda que de maneira remota, por exemplo, certo? Alguns conflitos pelo mundo, enfim, a economia não parou, muitas coisas estão acontecendo de forma paralela a esse vírus. Portanto, é importante ficarmos atentos aos fatos centrais e aos fatos paralelos. Nossa terceira e última dica é: atenção para os nomes. Os nomes eles sempre são muito importantes dentro de uma pesquisa histórica. Afinal, eles nos ajudam muito a cravar e memorizar locais, personagens e tudo aquilo que é envolvido, que está envolvido com o tema principal. Em relação à pandemia, nós podemos citar aí a cidade de Wuhan, né, na China, que foi, segundo as pesquisas, onde o vírus começou. Temos também, por exemplo, a cloroquina, né, que é um medicamento que polemizou aí e ainda continua polemizando muita coisa em relação ao tratamento desta doença. Personagens, instrumentos, como a questão do respirador, né, tão necessário no combate ao vírus e na salvação de vidas. Como eu falei, personagens, nós tivemos aí, por exemplo, chefes de Estado que contraíram o vírus. No nosso caso aqui, tivemos o presidente Bolsonaro, que ficou doente, né, que contraiu o vírus, uma pessoa importante. Então, personagens são sempre muito importantes na descrição de um fato histórico. Isso não é a primeira vez que uma autoridade contrai um vírus, né, tão grave. Na história nós tivemos, por exemplo, o presidente Rodrigues Alves, que em 1918 morreu em decorrência da gripe espanhola, segundo o que a história mostra. Enfim, personagens, nomes de personagens, de objetos, de cidades, enfim, nomes eles sempre são muito importantes dentro de uma pesquisa histórica. E neste caso da pandemia não é diferente.
Pois é, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho. Ah, isso é coisa de youtuber. Eu sou mesmo professor.